O tema de hoje é um tema prosaico. Nós vamos falar sobre o tempo que você passa sentado no vaso sanitário. Tem gente que na hora de ir para o banheiro pega uma revista, um jornal, ou pega o celular e começa ali e fica um tempo enorme. Muitos minutos no banheiro. Qual é o tempo ideal? Difícil dizer, claro, né? Mas vamos dizer que um tempo médio, ideal, seria de 2 a 5 minutos. Tem gente que fica 1 hora e meia, porque se distrai com outras coisas. Qual é o inconveniente de ficar sentado ali muito tempo? Bom, primeiro, que essa posição, você fica sentado, o peso todo cai na bacia, comprime aquela região toda. E isso dificulta o fluxo de sangue pelas veias hemorroidárias e aumenta o risco de hemorroida. O que é uma hemorroida? As hemorroidas, na verdade, são varizes, como essas que a gente tem nas pernas. A diferença é que elas aparecem na região anal. São veias das últimas porções do intestino que podem se projetar para fora. E normalmente, quando vem o bolo fecal, ele vai empurrar, vai aumentar a pressão sobre essas veias. E as hemorroidas, a gente sabe que depois que vão aumentando de tamanho, a própria evacuação se encarrega de aumentar a área que fica para fora do ânus. Então, a primeira coisa para evitar o que é? É evitar que o intestino fique preso. Porque o que acontece? Você tem várias coisas que fazem prender o intestino. Bom, tem medicamentos que prendem o intestino. Você já deve ter tomado algum remédio para dor, algum anti-inflamatório e tal, que prende o intestino. Mas, além dos medicamentos, nós temos algumas características que favorecem o aparecimento delas. Primeiro é o que é? São as fezes endurecidas. Quando as fezes estão muito duras, elas têm dificuldade de passar pelo canal anal. E aí elas comprimem essas veias que vão sendo empurradas e acabam saindo para fora do ânus. O que a gente faz para não ter fezes tão duras? Bom, primeiro uma dieta que deve conter bastante fibra. Olha, dieta, quanto mais fibra tiver, é melhor. Saladas, legumes, bagaço de fruta, alimentos, por exemplo, esse arroz que vem com casca. Quanto mais fibra, melhor para o intestino. Segundo, uma certa disciplina do hábito intestinal. O ideal mesmo é que se você trabalha, se você sai, passa o dia inteiro e só volta para casa à noite, é treinar o intestino para funcionar de manhã antes de você sair para o trabalho. Isso é um treinamento, você tem que estabelecer um ritmo. Porque o que acontece? Pega um dia que você não tem tempo, você acabou de tomar café, tem que sair correndo. O que vai acontecer? A vontade de evacuar passa e não vai voltar mais. Talvez volte depois do jantar ou depois do almoço, numa outra ocasião que você não vai ter dificuldade de usar o banheiro. E aí, à medida que as fezes ficam no intestino terminal, no fim do intestino, ali na parte do sigmoide, do reto, do cólon mesmo, quando elas ficam ali paradas, a água é absorvida. E aí elas ficam mais enrijecidas, mais difíceis de serem eliminadas. Outro problema que a gente tem com muita frequência é a irritação da região anal com o papel higiênico. Papel higiênico não deve ser usado para higiene do reto. Papel higiênico é para uma emergência. No dia a dia, o ideal que é você lavar com água e sabão. Porque se tiver uma dessas duchas higiênicas, melhor ainda, porque você joga água e depois ensaboa a região perineal, lava, enxuga, e aí, eventualmente, se estiver na rua, em outro lugar, vai ficar mais difícil fazer assim. Mas em casa, no dia a dia, aí o ideal é fazer dessa forma. Outra coisa é o jeito certo de sentar. Você não deve sentar e ficar encostado na tampa do vaso sanitário. Por quê? Porque aí o ângulo formado entre o intestino, entre o reto e o ânus, o ângulo fica desfavorável. O ideal que é você colocar os pés em cima de um banquinho para eles ficarem elevados,
porque aí o ângulo formado entre o reto e o ânus fica mais favorável para a eliminação das fezes. Nós temos que colocar uma ordem no nosso intestino. Ele não pode ficar aí funcionando como ele quiser, porque às vezes funciona no lugar errado. E aí você tem que segurar. Quanto mais tempo você prende, mais água é absorvida, mais duras ficam as fezes, portanto mais difíceis de serem eliminadas. Se você procura melhorar a sua saúde, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal.